Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tanso Nerd. Quem está falando com vocês é seu anfitrião PR Mangaka. E hoje, gente, como vocês podem ver, estou trazendo mais um Análise Tanso, quadro esse do canal que consiste em pegar alguma mídia em questão e fazer uma análise simples e opinativa com o intuito de vocês, telespectadores, consumir essa obra também. E como vocês podem ver, hoje eu vou falar sobre... Howard Phillips Lovecraft, mais conhecido como HP Lovecraft. HP Lovecraft. HP Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, ou HP Lovecraft, como preferir chamar. Isso, gente, hoje eu vou falar sobre HP Lovecraft. Em específico, eu vou falar mais sobre a vida do autor e também vou falar, assim, de uma maneira geral a respeito de suas obras, tá bem? Não vou abordar uma ou duas obras em específico, tá bem? Mais pra frente, em vídeos futuros, quem sabe eu não traga, mas eu vou falar, assim, de uma maneira geral, a minha experiência que foi poder conhecer e consumir as obras que esse escritor escreveu. Então, gente, antes de dar início ao conteúdo principal, claro, os agradecimentos especiais. Não especiais não, os agradecimentos para todos, né, gente? Eu quero agradecer a tudo e a todos, acima de tudo Deus, pelo feedback incrível que recebo no canal. Quem quiser acompanhar as novidades que eu sempre trago, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder, gente, que todas as sextas-feiras eu trago vídeos novos aqui, às 6 horas da noite, e aos sábados, lá na minha conta do TikTok, eu faço lives entre as 5 e as 6 horas da tarde, que eu sei que pode parecer estranho, mas os horários mudaram, que assim acho que vai atrair um público maior. E quem não puder assistir as lives, eu trago aqui no canal, geralmente ao meio-dia, todos os domingos. Beleza, gente? Ótimo! Então, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo principal do vídeo. How you doing, Kitsu? Shut up, okay? Just shut up. I need to take a walk, that's all. I'll be fine. Ok, vamos começar pela vida do HP Lovecraft. O seu nome, na verdade, é Howard Phillips Lovecraft. Vamos abreviar para HP Lovecraft, que fica uma... como é que eu posso dizer? Fica uma maneira mais fácil para poder pronunciar, ok? Mas provavelmente eu vou referir a ele apenas como Lovecraft. Mas enfim, quem é HP Lovecraft? HP Lovecraft, gente, de acordo com minhas pesquisas, ele foi um escritor que nasceu em 1890 na cidade de Providence, que é a capital do estado de Rhode Island, que fica localizado na região nordeste dos Estados Unidos. Ok, sua infância foi bem conturbada e muito difícil, já que seu pai infelizmente veio a adoecer e morreu por alguns problemas de saúde bem graves, gente, eu não vou especificar muito também. E levou Lovecraft a ser criado por sua mãe e alguns parentes, e também por conta de algumas doenças que o Lovecraft tinha, mas principalmente psicológicas, ele não podia sair de casa nem mesmo para ir para a escola, que, para ir para a escola era somente em casos bem raros, por exemplo. Mas isso não impediu ele a adquirir conhecimento por conta própria, principalmente lendo livros e jornais, a poder ler, escrever, principalmente, que era até mesmo influenciado de maneira positiva por seu avô. E infelizmente, o avô de Lovecraft veio a morrer em 1904, o que levou tanto Lovecraft quanto o restante de sua família a morar em lugares degradados, já que eles infelizmente empobreceram no meio desses acontecimentos. E marcou muito de maneira negativa a adolescência de Lovecraft, tanto em relação com sua mãe quanto em relação consigo mesmo. Mas tudo veio a mudar a partir de 1917, já que Lovecraft passou a escrever ficção de terror. Antes de escrever ficção de terror, ele já escrevia seus próprios poemas, tá bom? E mais ou menos nesse ano, quando ele começou a escrever ficções de terror, ele fez seu primeiro conto, chamado Dagon, e chegou a ser publicado na revista Weird Tales, acho que é assim que se fala. Uma revista que era focada em ficção científica e terror, então era algo assim bastante popular, podemos assim dizer. E tanto esse quanto outros contos de Lovecraft viriam a ser publicados nessa revista, que apesar de Lovecraft ser muito solitário ou coisa do tipo, também por causa dos problemas que ele tinha, ele até que tinha um número considerável assim de amigos, pelo qual ele se comunicava através de cartas, o que levava ele até encontros pessoais e coisas do tipo, porque, afinal, tanto Lovecraft era escritor quanto seus amigos também eram escritores, então podemos dizer que era uma amizade assim, bem boas, por assim dizer. E no ano de 1921, Lovecraft veio a se casar com Sonia Heft Green, acho que é assim que se fala, que era uma mulher judia, caso alguém não saiba, o termo feminino para uma mulher que pertence à religião judaica, e ela também era russa, e era dona de uma loja de chapéus. Porém, a vida dos dois não acabou meio que muito bem, Existia uma vida tranquila, uma vida bem promissora, mas infelizmente não deu muito certo, já que no mesmo ano a mãe de Lovecraft viria a falecer, de uma maneira bem drástica, não vou especificar muito,
E a loja da Sonia, que era esposa de Lovecraft, veio à falência. E posteriormente, Lovecraft infelizmente teve um problema com a editora lá, que envolvia a Weird Tales, que publicava seus contos, etc. O que fez ele ter uma mudança rápida, onde ele teve que voltar para Chicago. Quer dizer, voltar não, ele teve que se mudar para Chicago e infelizmente ele se afastou de sua esposa, que eles iriam se divorciar em 29. Gente, infelizmente o casamento deles durou pouco, podemos assim dizer. A Sonia infelizmente adoeceu e teve que passar uma temporada no sanatório de Nova Jersey. Nova Jersey, quase que escrevi aqui errado no roteiro, mas enfim, vocês entenderam. Lovecraft, ele tentou arrumar emprego de várias maneiras, só que felizmente foi falho. E perante esses acontecimentos, ele se viu obrigado a voltar para Providence, que era a sua cidade natal. Mas mesmo assim, ele nunca parou de escrever suas histórias, contos e poesias, que infelizmente não tinham um reconhecimento, assim, merecido, né? Já que Lovecraft, apesar de ser criativo e único com suas histórias, ele não conseguia atrair um público muito vasto. Então mesmo que ele se esforçasse, ele não conseguia, assim, ter o sucesso merecido que ele teve. Tanto que as obras que ele publicava não tinha nem seu nome destacado. Alguns lugares dizem que era por conta dele mesmo não querer se destacar, então ele colocava algum pseudônimo ou coisa do tipo. Mas alguns lugares dizem que ele era um ghostwriter, que é, digamos, um escritor fantasma, sabe? Podemos assim dizer que um ghostwriter é uma pessoa que vai lá e escreve, mas outra pessoa toma créditos por conta disso. Por exemplo, o político que vai fazer algum discurso, quem escreve é uma pessoa, mas o político meio que assume como se aquele discurso fosse dele. É só um exemplo, tá bom, gente? Por assim dizer. Então, digamos que é meio que incerta essa informação. Os últimos anos de Lovecraft foram, infelizmente, marcados pela perda de mais parentes e até mesmo de alguns amigos. E ele viria, né, a conhecer que também eram escritores. Juntamente com a solidão, em 37, Lovecraft infelizmente veio a falecer por conta de um câncer terminal que ele tinha em seu intestino delgado, né? Pelo que eu lembro, ele não conseguia nem se alimentar por conta dessa doença que ele tinha. Galera, como vocês podem ver, Lovecraft teve uma vida bem trágica, uma vida bem difícil, algo que não é muito distante de outros artistas que a gente, assim, conhece, principalmente pela escola, ou até mesmo por pesquisas próprias. Se não me engano, acho que Vincent Van Gogh também teve uma vida difícil. Putz, agora de cabeça eu não vou muito lembrar muito bem. Claro, teve outros, assim, artistas que tiveram vidas difíceis, mas que depois deram a volta por cima, mas teve outros que, assim como Lovecraft, viriam a fazer sucesso só depois disso, só depois que faleceram. Mas que, né, antes tarde do que nunca, né? Mas ok. Falando em sucesso, qual foi o sucesso de Lovecraft? Com a morte dele, dois dos amigos de Lovecraft, eles se prontificaram a não fazer o seu legado morrer, ou fazer o legado de Lovecraft ir embora em vão. Então, juntos eles montaram uma editora chamada Arkham House e publicaram as histórias de Lovecraft, que ao passar dos anos tiveram reconhecimento reconhecido, tanto academicamente quanto mundialmente. As obras de Lovecraft, elas marcaram e marcam gerações até os dias de hoje, por conta do nível de criatividade, inovação, detalhismo e assim vai, gente, por um universo vasto que Lovecraft criou. Afinal de contas, ele criou o horror cósmico. Caso alguém não saiba, o horror cósmico é um subgênero derivado do horror, por assim dizer, e tem como características o medo do desconhecido, a insignificância humana e a vastidão do universo. Existem muitos filmes, livros e até mesmo jogos que são derivados da mitologia de Lovecraft, mas também da mitologia de outros escritores que também focam em horror cósmico. Podemos destacar, por exemplo, Stephen King, o mangaka Junji Ito e... agora eu não vou lembrar muito bem outros, só esses dois vieram mais na minha cabeça. E, né, gente, até os dias de hoje, as criaturas e as histórias que o Lovecraft criou e que perpetua e atiça a curiosidade de muitas pessoas até os dias de hoje, né, gente? Deixa eu ver como exemplo a gente pode pegar para Lovecraft. Bom, existem jogos que são baseados em obras em específico de Lovecraft. Existem filmes que pegam características de Lovecraft. Existem séries que também pegam. Por exemplo, agora eu não vou lembrar muito bem. Acho que o Simpsons, num dos episódios da Casa da Árvore dos Horrores, zoou com um dos monstros do Lovecraft mais conhecido, o Cthulhu. E por assim vai. Agora de cabeça eu não vou lembrar muito bem porque é muita coisa, gente. É muito conteúdo. Mas enfim, gente, dadas as informações que eu pesquisei, agora eu vou falar a minha opinião / experiência que eu tive com HP Lovecraft. Então faz o recorte aí, editor, por favor.
O que tá acontecendo? O bicho vai acordar, velho. Ai, Cthulhu! Bom, qual é a minha opinião a respeito de HP Lovecraft, gente? Assim, eu não conheci ele quando eu era criança, nem tenho assim de relance alguma memória se já vi alguma referência, nem na minha adolescência. Eu fui assim conhecer ele bem mais a fundo quando eu tinha lá para meus 17 ou 18 anos. Acho que eu posso destacar mais o vídeo do canal Você Sabia, e principalmente falando do Cthulhu, e os vídeos do canal do Mnest, que ele contou a história de 2 jogos que são baseados na obra mais famosa de HP Lovecraft, que é o Call of Cthulhu, ou o chamado de Cthulhu, né, traduzindo para o nosso português. E assim, eu achei interessante o conceito, principalmente o gênero do horror cósmico. Eu decidi meio que me dar uma aprofundada, tá? Pra pesquisar informações, curiosidades, tanto sobre o Lovecraft quanto sobre sua mitologia. E não muito depois eu comprei alguns livros, que inclusive vou até mostrar uns aqui pra vocês, ó. Primeiro que comprei foi esse aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera vai focar. Dá pra vocês verem. Caveira, HP Lovecraft, o caso de Charles Dexter Ward, Nas Montanhas da Loucura e outros contos. É um livro publicado pela LPM Editoras que reúne... Vou dar uma olhada aqui que eu não lembro. Ele reúne, né, como ele mesmo disse, alguns contos e 2 histórias em específico. Ele reúne as histórias... Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não vai dar pra ver, né? Ou vai dar? Ah, caramba, a câmera não vai querer focar, gente. Desculpa. Ela reúne os contos O Forasteiro, O Medo à Espreita, A Casa Maldita, Ele... sim, o nome do conto é Ele. Aí reúne as histórias O Caso de Charles Dexter Ward, Nas Montanhas da Loucura e A Sombra sobre Innsmouth. A Sombra sobre Innsmouth, ele é um conto até que compridinho, né, gente? Mas... por mim ela é considerada uma história, mas... considero ela um conto, então eu não vou discutir. E também fala mais sobre o autor, que foi o primeiro que eu comprei. Segundo, se não me engano, esse aqui, ó. Faz parte de uma coleção também, ó. As Montanhas da Loucura. Eu sei, no livro branco que eu acabei de mostrar já tem essa história, mas essa daqui eu comprei por um motivo específico. Ela pertence à coleção Mistério e Suspense da editora Nova Fronteira, juntamente com outros 5 livros, se eu não me engano. Com outros 5 livros que formam o rostinho de uma caveira, velho. Isso eu achei uma parada muito bacana. Vou colocar aqui, ó. Forma o rostinho de uma caveira. Eu só tenho 3, que o outro é O Médico e o Monstro, mais o conto Ladrão de Corpos, e Frankenstein de Mary Shelley. Paguei baratinho, pelo menos, né? E foi os segundos que eu comprei, eu dei esse motivo, né? De ter a coleção completa. Também tenho de outras, da coleção Mistério e Suspense. Se não me engano, acho que tem 3 edições diferentes. 2 histórias. E pra... eu ia falar finalizar, mas não. Esse daqui, por mim, é o melhor. Já que eu recomendo ele pra quem quiser começar com HP Lovecraft. Que é esse aqui, ó. Esse aqui é um box, vocês podem ver, da editora Pandorga. Reúne 3 livros... mais um pôster. Vou até pegar o pôster aqui pra vocês verem, que o pôster é muito massa, cara. O Cthulhu! Vai sobrar seus sonhos! Pôster dos 3 livros. O primeiro, né? Que é o conto que é a história mais famosa do Lovecraft. Aqui, ó. O Chamado de Cthulhu e Outros Contos. O Chamado de Cthulhu, deixa eu ver quais outras obras ele reúne. Vou lembrar muito bem agora. Ele também reúne os contos A Música de Eric Zahn, Dagon ou Dagon e Os Gatos de Ulthar. Também tem A Verdade sobre o falecido Arthur Jermyn e sua família, A Casa Abandonada e só. Segundo, pode ver A Cor que Caiu do Céu, uma obra bem famosa também. E eu não lembro se é só essa história ou se ela tem mais. Não, tem sim. Além da história A Cor que Caiu do Céu, também tem o conto Ele, que nem eu mostrei no outro livro. O Horror em Red Rook. Não Hook, né? Acho que eu vou falar Red Hulk. Fala. Tem mais sobre o autor, obviamente. E pra finalizar esse box maravilhoso, tem esse daqui que é minha história favorita até agora do Lovecraft. Sussurros na Escuridão. Esse livro é só sobre essa história, não tem nenhum outro conto ouvido.
Ah, é verdade, ó. Até deslizou aqui. Cada um deles vem com seu respectivo marcador. Que massa, velho. Que massa isso aqui. Então vem com seu respectivo marcador, cara. Isso eu achei uma parada muito bacana. Bonitinho. Paguei R$50, inclusive, hein? Valeu a pena, galera. Se vocês encontrarem por esse preço, compre. Ou esse preço ou menos. Se tiver a mais, não vale a pena não, tá? Compre quando tiver na faixa de R$50 ou menos. Ok? Minha recomendação. E o mais recente que eu comprei, que foi na feira do livro que teve aqui na minha cidade, foi esse aqui, ó. Que eu ainda não li, tá? Sonhos na Casa da Bruxa e outros contos de H.P. Lovecraft. Deixa eu ver se o sumário mostra, né? Os contos que vai ter. Bom... Tem o Nyarlathotep, que é o nome de outra criatura do Lovecraft, Os Sonhos na Casa da Bruxa, O Festival, O Visitante das Trevas, A Cidade Sem Nome, A Chave de Prata, O Depoimento de Randolph Carter, A Coisa sobre a Soleira da Porta e O Inominável. Isso que esse livro reúne, bastante coisa, né, gente? Podem ver, tem bastante coisa de Lovecraft, até porque não é pra menos. Ele é meu autor de livros favorito. Já li outros tipos de livro? Já, gente. Já li vários outros tipos de livro, que eu gosto muito de ler. Principalmente histórias em quadrinhos, mas livros comuns eu gosto muito de ler também. E quando fui conhecer Lovecraft, depois de ler alguns dos seus contos, etc., ele automaticamente se tornou meu autor favorito, gente. E assim, pelo incrível que pareça, eu me interessei muito pelo gênero de terror, horror, suspense e mistério. Até porque, principalmente horror cósmico, né, sendo o meu gênero literário favorito. Tipo, caso alguém não saiba, terror nunca me atraiu, já que eu sou meio cagão, admito. Desde quando eu era moleque eu sempre fui muito medroso pra essas coisas. Mas o jeito que o Lovecraft escreve, velho, é uma maneira que me surpreendeu. Sério, a criatividade, o detalhismo que os acontecimentos vêm... É o que me surpreendeu muito, principalmente que esse tipo de história eu achei que viria só a partir dos anos 80 ou 90. Tipo, histórias que envolvem ocultismo, que envolvem criaturas de outros planetas, de outras galáxias, criaturas que têm poderes inimagináveis, criaturas horrorosas, o terror psicológico, coisas que o Lovecraft aborda por mim com extrema perfeição em seus livros, com nível de detalhismo até exagerado, né, gente? Mas de uma maneira que eu particularmente gosto muito. É algo assim que me surpreendeu bastante. Eu adoro ler Lovecraft, sabe? Nossa, eu não tenho muitas informações aqui, pelo jeito que eu gosto tanto. Do jeito que ele desenvolve as criaturas, desenvolve os personagens, desenvolve os acontecimentos. Chega até a me dar um frio na barriga quando eu tô lendo assim com extremo foco. E já que eu tenho uma imaginação bem fértil, inclusive quem tiver imaginação fértil provavelmente vai se surpreender com algumas coisas que acontecem nos livros de Lovecraft. Inclusive, não é algo assim que eu recomende pra crianças, sabe? Quem não tem uma mente muito madura, muito desenvolvida, pode acabar... Não vou falar me atraindo, pode acabar meio que se surpreendendo com as histórias de Lovecraft. Então, assim, eu recomendo mais pra quem for mais adolescente, tipo, os 14, 16 anos acima, porque o nível de palavras, o nível de complexidade que tem nas histórias de Lovecraft é algo que eu não recomendo, assim, pra um gênero, pra um pessoal mais infantil, sabe? Eu recomendo pra quem é mais maduro. Já que pode chocar, né, algumas pessoas, principalmente se tiver no pensamento mais sensível, né? E principalmente, um adendo aqui, né, por assim dizer, a respeito de Lovecraft, já que tem gente que aborda esse assunto. Lovecraft, quando era vivo, ele era uma pessoa xenofóbica e... não sei se pode falar essa palavra no YouTube, mas... Digamos que ele não gostava de pessoas com a cor da pele diferente da dele. Ele era branco. Vocês entenderam bem o que eu quis dizer. Aquela palavra começa com Reiter e não com ista. Vocês entenderam, né, gente? Mas... Pierre, você é a mesma coisa do que ele porque você tá lendo essas obras? E você, Pierre, que fala tanto de Deus... mas que leu as obras de um cara que aborda seres cósmicos. Nananana. Calma, ô militante de Twitter, antes de escrever um TCC nos comentários. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque o fato de Lovecraft ser tanto ateu quanto xenofóbico quanto alguma coisa não tem nada a ver com suas obras. Ele coloca uma parte desse pensamento em suas obras. Coloca, gente, eu não vou passar pano também. Mas isso atrapalha o conteúdo das histórias? Não. Não atrapalha em nenhum quesito. Você não se sente incomodado, porque não é algo tacado na tua cara, que nem esses desenhos de hoje em dia que quer, o jogo principalmente, ou série, que quer lacrar e enfiar tudo na tua cara sem desenvolver uma boa história e uns bons personagens. As histórias de Lovecraft, elas não têm isso. Tem alguma coisa aqui, lá? Tem, mas não incomoda, porque é algo tão pequeno, tão besta,
Não vai atrapalhar sua literatura, gente. O que importa é o desenvolvimento dela, o detalhismo da história. Não importa o pensamento que o Lovecraft tinha. Goste do trabalho, mas não goste do trabalhador, ok? Ponha isso na cabeça de vocês, gente. Não é porque eu tô lendo ou assistindo a obra de um cara que era totalmente preconceituoso que eu vou ser isso também. E outra coisa, eu sou sim uma pessoa religiosa? Sou, mas essas obras vão interferir na minha crença? Não, gente, não é porque você consome uma obra fictícia e ela vai ter que interferir no que você acredita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, eu até vi um vídeo de um pastor falando que não tem problema ler Lovecraft. Então se esse cara que tem mais autoridade do que eu aprovou, quem vai discordar, gente? Até porque, como falei, é uma obra fictícia. E outra, o jeito que Lovecraft aborda a insignificância humana é algo que faz qualquer pessoa refletir. Porque, somos pessoas, somos menor que um grão de areia presente no universo. A gente não sabe o que tem no mundo lá de fora. Se você não acredita em tal coisa, beleza, não pode não existir aqui, mas pode existir pra lá. É isso que me fez atrair bastante pra ler HP Lovecraft. Porque, tem gente que se acha um melhor do que o outro, sei lá o que, quer sair, quer julgar, quer fazer 10 mil coisas, mas você é menor que uma areia, você é menor que uma pulga, você é menor que uma formiga, presente na imensidão do espaço, do universo que a gente habita. Incrível pensar que o Lovecraft, mais de 100 anos atrás, já tinha um pensamento assim, pra colocar em suas histórias. É algo que eu considero atemporal, por isso que eu gosto muito de Lovecraft. As obras dele são atemporais. É muito incrível. E outra, assim como falei, é uma obra fictícia. Não é realista. Se fosse uma obra realista, que abordasse temas sérios, aí o assunto seria outro. Mas não, gente, é uma obra fictícia, que os seus elementos não atrapalhem sua literatura, ok? Então, pode consumir numa boa. Agora, se isso daí atrapalha alguma coisa importante da sua vida, como sua religião, ou sua crença, alguma atividade que você costuma fazer, ou contato que você tem com as pessoas, pensamento, coisa e tal, aí o problema está em você, não está na obra, ok? A obra não tá mirando uma arma na tua cabeça e falando que você tem que ser do mesmo jeito. Gente, vamos se tocar, né? Caramba, desabafei legal aqui agora, né, gente? Mas bem, deixando isso de lado... Tanto que, esses tipo de coisa, assim, que são retratados nas obras de Lovecraft, como, por exemplo, solidão, a deprê, ou até mesmo loucura e problemas psicológicos, também podia ser uma espécie de válvula de escape, já que, infelizmente, Lovecraft, assim como falei pra vocês, ele tinha uma vida bem solitária, ele teve uma vida trágica, então meio que servia como uma válvula de escape pra ele. Afinal de contas, o artista expressa o que ele sente. Afinal de contas, gente, o que o artista sente é refletido em suas obras. Não tem jeito, galera. A arte, ela é uma válvula de escape, independente da área que você entrar. Entenderam? Eu mesmo acabei de desabafar aqui sobre meio que minha opinião a respeito desses militantes ou coisa do tipo que quer pegar uma obra e quer problematizar tudo. Sabe? Eu usei esse vídeo para expressar o que eu sentia. Gente, que exemplo bom, né? Inclusive, tem editoras que até mesmo colocam um prefácio para explicar como o Lovecraft pensava e a época que ele vivia. Muita gente era preconceituosa. Não vou falar que era todo mundo, né, gente? Não vou generalizar, mas a maioria das pessoas eram preconceituosas ou coisa do tipo. Já deixa um aviso. Então, digamos que as editoras fizeram a parte delas. Não tem que censurar. Até porque, como eu falei, a obra não é para criança. A obra é para quem tem mente madura. E se a própria editora tá avisando, então a parte dela ela fez. Você não tem que reclamar de nada. Você não tem que reclamar de nada, mas enfim. Nossa, muita coisa, gente. Eu escrevi um baita de um roteiro aqui, mas acabei até me distanciando um pouco, né, gente? Mas, enfim, eu joguei, acho que um jogo baseado nas obras de Lovecraft. Vi um anime que tem Lovecraft como próprio personagem também. Inclusive, seria bom poder abordar ele no canal, mas esse anime ainda não tem fim. Eu gosto de trazer um anime que já tem final. E, assim, a criatividade, a influência, a originalidade que o Lovecraft tem em suas obras é algo que me cativou muito, me cativa até hoje. Qualquer dia desses eu acho que eu vou catar pra reler alguns livros, pra quem sabe, né, trazer mais vídeos aqui pro canal, eu detalhando, não de uma maneira muito spoiler, né, pra vocês as histórias que o Lovecraft escreveu, mas também posso abordar, como é que pode dizer, a hierarquia.
da mitologia que Lovecraft criou. Porque assim como falei, ele criou seres cósmicos. Mas não é só um ser cósmico, tem um panteão enorme de seres cósmicos. Um mais forte que o outro, cada um com seus poderes, cada um com sua aparência. Achei assim que daria um conteúdo bem bacana. Então assim, se você é fã de Lovecraft e quer que eu traga um vídeo assim, escreve aí embaixo o que vocês acham. Eu também escreve se não conheceu Lovecraft e tem interesse em conhecer, tá bom? Ou se você gosta de Lovecraft, quer estabelecer alguma opinião, quer falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bem? Eu gosto de compartilhar as experiências que eu tenho, espero que vocês compartilhem também. E só lembrando, gente, se você quer começar com Lovecraft, compra o box, tá? Que vem os 3 livros. Ele é muito bom pra quem tá começando, principalmente o primeiro livro, que é chamado de Cthulhu e Outros Contos. Vai começando com umas histórias mais curtas, com umas histórias, como é que posso dizer, não tão detalhadas, já que você tem que ter um vocabulário bem extenso e um pensamento... Como é que pode dizer? O pensamento da época pra entender certas coisas, tá bem? Vai aos poucos, pra assim depois você indo por umas histórias mais complexas, umas histórias mais longas, umas histórias bem mais detalhadas, tipo desse livro aqui, ó. Esse daqui eu não recomendo pra quem tá começando, tá bem? Eu recomendo pra quem tá mais interligado no universo de Lovecraft, ok? Assim você ir aos poucos entrando nessa mitologia Lovecraftiana, como a gente fala. Vai por mim, é incrível, é algo muito bom. Você gosta de mistério, suspense, horror, ou principalmente horror cósmico, meio desconhecido dessas coisas, você vai gostar muito de ler HP Lovecraft. E agora a respeito de outras mídias, como por exemplo filmes... Caramba, para de bater a mão no microfone, hein? Mas enfim, gente, as outras mídias como filmes, séries, jogos, coisa do tipo envolvendo a mitologia de Lovecraft, se vocês quiserem eu posso assim trazer pro canal em vídeos únicos, né? Não vídeos assim abordando de maneira geral. Só comentei aí embaixo. Mais pra frente também provavelmente eu vou querer trazer. E assim a gente vai evoluindo e vamos crescendo. Nossa, desculpa, gente, fiquei até um pouco sem ar aqui. Foi mal, por conta da friagem, né? Mas bom, gente, finalizando aqui, tá bem? Leiam Lovecraft caso queiram. Se já conhecem, comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. O que vocês querem comentar, alguma curiosidade ou algo assim, ou alguma correção, porque vai que eu falei alguma coisa errada aqui, também peço desculpa se eu falei alguma informação errada. E se não conhecem Lovecraft, tiver alguma dúvida ou quiserem começar de outra maneira, comentem embaixo também. Fiquem à vontade, tá bom, gente? O meu canal é para todos, então muito obrigado por todos que assistiram até aqui. Compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho e não percam as novidades, tá bom, gente? Muito obrigado a todos, eu sou Pierre Mangaka e segue o roteiro!